Bitcoin é uma pirâmide financeira? Como identificar esquema de pirâmides? Pessoal, já consideraram se o Bitcoin pode ser efetivamente caracterizado como uma pirâmide financeira ou se ele representa apenas um ativo especulativo que é frequentemente mal interpretado? No vídeo de hoje faremos uma análise minuciosa das características que diferenciam o Bitcoin dos esquemas financeiros fraudulentos que prometem retornos garantidos e rápidos. Será que o Bitcoin é apenas mais uma armadilha voltada para investidores desprevenidos ou existe uma fundamentação mais robusta que sustenta essa moeda digital, contribuindo para sua posição revolucionária no mercado financeiro? Convido todos a acompanharem até o final para que possamos desvendar os mitos e compreender melhor os fundamentos que cercam o universo das criptomoedas. Para começar, você já sabe, comenta abaixo se vocês acham que o maior risco desse investimento compensa uma possibilidade de rendimentos maiores. Além disso, quem já investe em Bitcoin ou outra criptomoeda, coloca nos comentários qual deu maior rentabilidade no último mês. Estou ansioso para conhecer as suas perspectivas. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre o assunto. Combinado? Vamos continuar. Devo começar destacando um ponto frequentemente negligenciado. O Bitcoin não é uma pirâmide financeira. Embora seja comum que muitos associem o Bitcoin a fraudes financeiras, principalmente devido ao caráter especulativo do ativo, as características fundamentais do Bitcoin o afastam substancialmente de um esquema de pirâmide. Eu vou explorar de forma lógica e meticulosa os elementos que diferenciam o Bitcoin das pirâmides financeiras e espero que ao final desse vídeo fique bem evidente como essas distinções são significativas e relevantes. Algumas das nuances que abordaremos podem surpreendê-lo pela complexidade do tema. Em uma pirâmide financeira, o modelo de operação baseia-se essencialmente em promessas de retornos financeiros garantidos e rápidos. Essas promessas são sustentadas pela entrada contínua de novos participantes que, em última instância, financiam os ganhos dos membros que entraram antes. Suponha que eu e um colega criamos um esquema afirmando termos montado uma fábrica fictícia de livros. Garantimos às pessoas que, ao investirem conosco, o valor que aplicarem dobrará em 3 meses. Inicialmente, o modelo parece promissor, os primeiros participantes recebem o retorno prometido e a confiança no esquema cresce. Contudo, o que realmente ocorre é que utilizamos o dinheiro dos novos participantes para pagar os primeiros, sem haver de fato uma atividade econômica sustentável por trás. Esse ciclo de transferências é o que caracteriza uma pirâmide financeira, uma promessa ilusória de prosperidade que depende exclusivamente do ingresso de novos participantes. Uma pirâmide financeira cria um ciclo vicioso e inevitavelmente insustentável. Para que o sistema funcione, é necessário um fluxo contínuo e crescente de novos participantes, pois cada vez mais recursos são exigidos para pagar os retornos prometidos àqueles que já estão no esquema. Assim, enquanto há um grande número de novos investidores ingressando, o sistema aparenta estar funcionando perfeitamente. No entanto, uma vez que esse fluxo diminui, o colapso é inevitável. Essa estrutura de crescimento exponencial rapidamente atinge um ponto onde não há mais pessoas suficientes no mundo para manterem o esquema. E o resultado, aqueles que entraram por último, geralmente a maioria, perdem tudo o que investiram. Esse tipo de esquema é comparável a tentar encher um balde cheio de furos. Por mais água que você coloque, nunca será possível mantê-lo cheio porque a água simplesmente vaza. A ilusão de lucro fácil é o que faz com que muitas pessoas sejam atraídas para essas pirâmides, acreditando que podem se retirar antes do colapso, mas a verdade é que a maioria sai com perdas significativas.
Agora vejamos o caso do Bitcoin. Embora o Bitcoin seja um ativo altamente especulativo e sujeito a grandes variações de preço, ele não promete nenhum tipo de retorno garantido. Não existe uma entidade centralizada ou uma figura de autoridade prometendo que o valor investido duplicará em determinado período. Ao investir em Bitcoin, você não tem garantias. O valor do ativo pode tanto se valorizar significativamente quanto sofrer perdas expressivas. Toda a lógica por trás do Bitcoin é baseada em oferta e demanda em um mercado onde a percepção de valor é volátil e pode mudar drasticamente. Essa volatilidade é inerente à natureza especulativa do Bitcoin e deve ser compreendida por qualquer investidor que deseja entrar nesse mercado. A diferença fundamental aqui é que não há falsas promessas de lucros rápidos e garantidos, como ocorre nas pirâmides financeiras. Outra distinção crítica reside no fato de que, em uma situação de crise real, como uma catástrofe natural ou uma escassez severa de alimentos, tanto o Bitcoin quanto a moeda fiduciária podem perder valor. Em circunstâncias como essa, o que realmente importa são bens de necessidade imediata, como alimentos e água, afinal não dá para comer um Bitcoin. Não é difícil imaginar um cenário apocalíptico em que ninguém estaria interessado em aceitar criptomoedas ou cédulas de papel em troca de itens essenciais. Nesses casos, commodities ou itens que têm valor intrínseco, como alimentos, se tornam a verdadeira moeda de troca. Esse ponto ilustra como o valor de qualquer ativo monetário, incluindo Bitcoin, é amplamente contextual e depende da confiança coletiva. Portanto, em situações extremas, o valor atribuído ao Bitcoin, assim como ao dinheiro tradicional, tende a se diluir em face da necessidade de sobrevivência imediata. Além disso, o Bitcoin não depende da entrada contínua de novos participantes para manter o seu valor. Ao contrário das pirâmides financeiras, que são absolutamente dependentes da entrada de novos membros para pagar os retornos prometidos aos participantes anteriores, o Bitcoin funciona de acordo com a percepção de mercado e utilidade percebida. Se ninguém mais comprasse Bitcoin, o preço poderia cair, mas isso não causaria uma falência estrutural no sistema. Não há uma promessa de retorno fixo e não há uma estrutura hierárquica que precisa ser mantida. O Bitcoin é, na verdade, um ativo descentralizado cujo valor é determinado pela confiança do mercado e pelas transações realizadas em sua rede. A ausência de uma promessa de retorno é justamente o que diferencia um ativo especulativo legítimo de um esquema fraudulento de pirâmide. Outro ponto fundamental é a descentralização do Bitcoin. Diferentemente de uma pirâmide financeira que é controlada por um grupo pequeno ou por uma única pessoa no topo da hierarquia, o Bitcoin é descentralizado. Isso significa que não há um dono ou uma entidade central que controle ou manipule o sistema em benefício próprio. Nas pirâmides financeiras, quem está no topo da estrutura é quem mais se beneficia, enquanto todos os novos participantes têm seu dinheiro canalizado para um enriquecimento daqueles que chegaram antes. Com o Bitcoin, não existe essa figura que se aproveita dos novos entrantes. Seu funcionamento é determinado por um protocolo de código aberto com regras claras e transparentes que todos podem auditar. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre como funciona as criptomoedas e como funciona o sistema de blockchain. Então, terminando esse vídeo, assiste lá que vai completar aí todo o seu conhecimento sobre criptomoedas. Essa descentralização do Bitcoin é um dos fatores que torna a criptomoeda uma alternativa mais segura do que se refere a fraudes organizadas. O valor do Bitcoin, como de qualquer outro ativo especulativo, é altamente dependente da confiança dos participantes do mercado. Essa característica é semelhante ao funcionamento das moedas fiduciárias, que também tem seu valor baseado na confiança coletiva e na estabilidade das instituições que as emitem.
No entanto, ao contrário das pirâmides financeiras, o Bitcoin não é um esquema insustentável que colapsa devido à falta de novos participantes. Seu valor pode cair se a confiança do mercado diminuir, mas ele não colapsa estruturalmente como uma pirâmide que depende de uma constante entrada de novos membros para continuar operando. O Bitcoin é um ativo cujo valor é fundamentalmente volátil, mas essa volatilidade faz parte do jogo e é um risco assumido pelos investidores sem falsas promessas de enriquecimento garantido. Além disso, as pirâmides financeiras são ilegais em muitos países justamente por conta de sua estrutura fraudulenta e enganosa. Promessas de retorno garantidos, que acabam por lesar a maioria dos participantes, são o cerne da ilegalidade dessas operações. Já o Bitcoin, apesar de ser alvo de polêmicas e possuir um risco elevado, não promete retornos garantidos e não é um esquema montado para tirar proveito direto de novos participantes. Ele é uma inovação financeira e tecnológica que funciona segundo as regras de mercado, sem a intervenção de um agente centralizado que busque explorar aqueles que entram no sistema. Essa distinção é crucial para entender por que o Bitcoin não pode ser enquadrado como uma pirâmide financeira. Sua característica descentralizada o torna menos suscetível a manipulações típicas de esquemas fraudulentos e confere a ele uma legitimidade como ativo financeiro, embora muito arriscado. Por fim, vale ressaltar que o Bitcoin, assim como qualquer ativo financeiro, só tem valor porque as pessoas acreditam nele. Essa é a mesma lógica que se aplica a moedas tradicionais. O valor do papel moeda depende inteiramente da confiança da população na estabilidade da economia e nas instituições que o emitem. Se a confiança na moeda se esvai, seu valor também se dissipa. O Bitcoin segue a mesma lógica. Se a confiança da comunidade global se enfraquece, seu valor cai. No entanto, essa dependência da confiança do mercado é substancialmente diferente da dependência da entrada de novos participantes, característica das pirâmides financeiras. No Bitcoin, a valorização ou desvalorização está mais ligada à percepção de utilidade e à adoção tecnológica do que a um esquema predatório de entrada contínua. Após nossa análise detalhada, na minha opinião, é possível concluir que o Bitcoin, embora seja um ativo de risco elevado, não pode ser classificado como uma pirâmide financeira. Diferente das promessas enganosas de retornos garantidos, típicas de esquemas fraudulentos, o Bitcoin não oferece qualquer garantia de lucro. Trata-se de um ativo especulativo, cujo valor depende exclusivamente da confiança dos participantes no mercado e das dinâmicas de oferta e demanda. Em termos de sustentabilidade, o Bitcoin não requer a entrada contínua de novos investidores para manter sua valorização, ao contrário das pirâmides financeiras que inevitavelmente colapsam sem um fluxo constante de novos participantes. Em situações de crise real, como uma catástrofe global ou escassez de recursos, o valor do Bitcoin pode ser severamente comprometido, assim como de qualquer moeda fiduciária tradicional que não tenha lastro material imediato. Portanto, o Bitcoin é um investimento de alto risco, mas não pode ser comparado a um golpe estruturado para lesar investidores. Agora, gostaria de ouvir de vocês. Concordam com essa análise sobre o Bitcoin ou possuem uma opinião diferente? Deixe seus comentários, esse vídeo não termina agora, ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharem interessante esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam.